Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Os feitos do passado que marcam gerações, pelo modo de espada que queimam suas paixões. Do amor que floresce sem nem mesmo perceber. Passados ocultos que de pouco começa a aparecer. A caçada pelo monstro formada, a aliança. Um cavaleiro que buscava vingança por sua amada. Pra tudo que está perdido, aos poucos se levanta. Completou seu objetivo com o auxílio de sua espada. A vida que aos poucos começa a nos ensinar. Se manter junto daqueles que possamos amar. Por tudo que fazemos, apenas não basta a sorte. Um piscar de olhos, já assim chega a sua morte. Mas que nada disso impeça pelos outros proteger. Mesmo quando um cair, todos vão se reerguer. Para os que se foram, ficam marcados na memória. Para os que aqui perecem, agora ficam na história. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. XXXXXXX Capítulo 7 Chunin Shiken Parte 4. As equipes de Kumo finalmente chegaram à torre. A construção feita de pedra e madeira não inspirava muita confiança. Painéis quebrados, canos espalhados inutilmente e trepadeiras crescendo por toda parte. Se você perguntasse a alguém, eles diriam que parecia um prédio mal feito por um novato que havia sido abandonado há muito tempo. Embora não fosse muito importante também. Naruto rapidamente olhou para as diferentes portas duplas e escolheu uma ao acaso e a abriu antes de entrar. Jougo e Kimimaru seguiram seu líder em silêncio. As meninas fizeram o mesmo, embora por dentro estivessem bastante preocupadas. Raramente tinham visto o Ruivo tão brava. Uzumaki, por sua vez, caminhou silenciosamente pelo corredor, tentando manter seu temperamento sob controle. Konoha, sua casa. É uma piada. Esta maldita cidade era a coisa mais próxima do inferno no mundo. Naruto odiava estar aqui com cada fibra de seu ser e levou esforços sobre-humanos para não deixar o exame de lado e começar o massacre que só poderia ser igualado pelo massacre que seu irmão Raposa perpetrou há 16 anos atrás. Esses eram os pensamentos sombrios que atormentavam sua mente. Mas ainda assim, ele não faria nada por uma simples razão. Seu sonho. Há 8 anos, Agoromo herdou sua vontade de trazer a paz a essas terras e preferia cortar a própria garganta a desapontar o velho. Ele pensou todo esse tempo que havia chegado a um acordo com seu passado. Não pense nisso e esqueça. Infelizmente, o Ruivo sabia que era apenas uma ilusão. As cicatrizes de seu passado ainda o perduravam, por isso aceitou a incumbência do Raikage, para obter sua vingança, por menor que fosse, para obter o poder de que tanto Konoha ostenta, e que mesmo assim ninguém havia conseguido usar em seu máximo esplendor, os jutsus proibidos. Ele pensou que seria o suficiente para aplacar seu desejo de vingança, agora não tinha tanta certeza. Quando Cabeça de Abacaxi, Menma, o repreendeu por ter matado aquele grupo, alegando que eles eram seu povo, a raiva nublou sua mente.
Aqueles bastardos nunca seriam seu povo. Ele nunca sentiria pena deles. Se eles vivessem ou morressem, ele não se importava, desde que eles não atrapalhassem seu caminho ou seu objetivo. Uma pequena parte de si mesma desejava que fosse apenas para ter uma desculpa válida para matar todos eles. Mas tão rapidamente quanto ele apareceu, ele se foi. A destruição de Konoha só traria problemas para ele. Que tipo de peso seus argumentos pela paz teriam se ele tivesse o genocídio de uma aldeia inteira? Ele só teve que deixar isso de lado porque não tinha certeza se teria a capacidade de perdoar toda a dor que Konoha lhe causou. Embora de uma coisa ele tivesse certeza: eu nunca poderia esquecer. Naruto-sama. O ruivo parou de pensar e se virou para olhar seu amigo albino que, por uma razão que ele não entendia, estava sentado na posição Seiza com a cabeça abaixada até o chão. Eu humildemente imploro seu perdão. Se eu não tivesse matado aqueles vermes, você não teria tido aquela discussão desagradável com o idiota, quero dizer, seu irmão. Fixo no final. Os olhos de Naruto se arregalaram de surpresa, mas ele rapidamente se recuperou e suspirou. Levante a cabeça, Kimimaro. O albino se apressou em obedecer e Naruto viu o remorso nos olhos do amigo. O Uzumaki se curvou sobre um joelho. Ele ergueu a mão direita e colocou-a no ombro do albino enquanto sorria para ele. Não é sua culpa. Se você não os tivesse matado, o mais provável é que eu teria. Eu suportei a estupidez de Konoha por 6 anos e não vou fazer isso por mais tempo. Você só queria me defender e é algo que tenho a agradecer. O Kaguya de repente se acalmou, mas a dúvida persistiu. Mas e quanto à sua discussão com seu irmão? Menma é um idiota que não entende como o mundo funciona e o fato de não conseguir ficar de boca fechada não ajuda. A culpa é dele por ser tão impulsivo e falar sem ao menos me conhecer, então pare de se preocupar. Ele disse a ela com uma última nota alegre. Kimimaro demorou um pouco, mas retribuiu o sorriso do ruivo e se levantou novamente. Ai Naruto-sama. Às vezes você é muito dramático, Kimimaro. Naruto e Kimimaro viraram a cabeça para ver Jugo olhando para eles com um sorrisinho divertido. O albino bufou. Melhor ser dramático do que ser um puritano silencioso. Melhor ser o mestre do meu silêncio do que o escravo das minhas palavras. Além disso, por que isso é puritano? Eu pergunto um pouco ofendido. Nada, só o fato de que quando estamos com nossos companheiros você parece uma lâmpada vermelha com uma expressão indiferente. Ele disse a ela com um sorriso zombeteiro. O homem de cabelo laranja corou um pouco. Só acho que demonstrações de afeto não devem ser feitas em público. Disse ele, lembrando-se dos momentos muito embaraçosos em que viu os amigos com as namoradas. Akeno, Ako e Karin eram mulheres muito apaixonadas e sem vergonha. Como eu disse, puritana. O gigante lançou um olhar feio para o amigo, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o ruivo os interrompeu. Ok, Kimimaro, pare de perturbá-lo, especialmente quando parece que ele finalmente encontrou alguém em quem está interessado. Ele disse com um sorriso malicioso. Jougo virou a cabeça para olhar para seu líder. Como você se sentiu quando estava carregando Yakumo-san em seus braços? A garota é muito bonita, você tem que admitir. O ruivo continuou. O homem de cabelo laranja corou ainda mais. E eu estava apenas seguindo suas ordens. Respondidas. O sorriso da ruiva cresceu. Então você não nega que ela é bonita, é bom saber. Ele disse antes de se virar e continuar o caminho sob o olhar surpreso de Jugo e um risonho Kimimaro e as meninas. O que mas Naruto-sama?
Ele gritou antes de seguir seu líder, seguido de perto por Kimimaro, que ainda estava rindo às suas custas. Salto de linha. Shio suspirou. Merda, quando eu pensei que o dia não poderia ficar pior. Ela pensou enquanto se levantava em posição de sentido no meio de um escritório dentro da Torre da Floresta da Morte. Ao seu lado estavam seus companheiros de equipe e também os Times 710. Eles estavam todos alinhados em frente a uma mesa de trabalho atrás da qual Minato Namikaze estava sentado. Da mesma forma que com Genin, o Jonin Sensei das 3 equipes, bem como Anko Mitarashi, estavam de cada lado do Hokage, formando um semicírculo ao redor da mesa, Kushina e Anko à direita e Kakashi Azuma à esquerda. Após a desastrosa despedida que teve com seu Onirishan, Shio e Nozomi deram ao idiota do Meno a mãe de todas as surras antes de arrastar sua bunda até a torre com o resto de seus amigos. Felizmente para o time 10, Sakura e Sasuke deixaram o time Otto ir em troca de seu pergaminho da terra, que acabou sendo o pergaminho de que precisavam. Junto com os pergaminhos que Naruto havia dado a eles, eles conseguiram chegar à torre e cumprir os requisitos do exame. Eles até tiveram um momento para conversar com seu antigo sensei da academia, Iruka Umino, quando ele os cumprimentou para parabenizá-los por terem passado no exame. Infelizmente não durou muito, pois tiveram que informar sobre a presença de Orochimaru e também sobre o Uzumaki de Kumo. Então aqui estava ela, depois de relatar por mais de 1 hora, cansada, suada e esperando que seu pai falasse sobre isso. O Yondaime olhou para o Genin com as mãos cruzadas sobre a boca e os cotovelos apoiados na mesa até que ele decidiu falar. Entendo, você certamente não pode subestimar a equipe Kumo. Concluiu. O loiro falhou com sua declaração e ele sabia disso, mas o que mais ele poderia dizer? Seu filho e seus companheiros enfrentaram um ninja rank S e conseguiram forçar o Sannin a recuar. Mesmo que Orochimaru estivesse se segurando, ou assim eles assumiram, ainda era uma conquista em si. Mas havia um assunto mais urgente para se pensar: as habilidades dos 3 Genin. Aparentemente, Kimimaro era um especialista em Kenjutsu e usava várias espadas brancas que sacou de suas mangas junto com alguns projéteis desconhecidos, ou pelo menos foi o que o time 10 viu quando presenciou um massacre de 3 times em questão de segundos. As meninas das equipes 7 e 13 também viram algo semelhante, mas não conseguiram distinguir muito mais devido à velocidade avassaladora do albino. Então havia Jugo, um especialista em taijutsu, foi a única coisa que conseguiram tirar do homem de cabelo laranja porque foi a única coisa que viram quando ele lutou contra Orochimaru. Shio, Yakumo e Nozomi disseram que os braços do Kunmunin mudaram durante a batalha para algo estranho. Eles não podiam dar mais detalhes porque o menino estava se movendo muito rápido para eles e eles não conseguiam distinguir bem as coisas. A única coisa que eles poderiam descrever sobre as garotas é que uma ruiva com óculos era boa em fazer selos de barreira, então eles assumiram que ela era bem versada em Fuinjutsu, além de ter uma natureza de chakra Katon. Ela era um enigma para os outros, mas da maneira como eles os ajudavam a se mover quando estavam feridos indicava que pelo menos eles eram fortes e rápidos. Por último, havia seu filho, um usuário de Kenjutsu que tinha em sua posse 2 espadas peculiares, uma lâmina de raio e uma lâmina de vento. Minato deduziu que eles estavam falando sobre o Raijin-Ken e alguma outra espada elemental desconhecida. Depois, havia a técnica Fulton que ele usava em colaboração com seus companheiros. É claro que os 3 eram proficientes o suficiente em ninjutsu para conseguir algo assim.
Ele também era bem versado em Ryu-Ninjutsu, jutsus de cura médica, enquanto curava as equipes após seus confrontos, mas eles não reconheciam a técnica. Eles só podiam descrever um chakra dourado entrando em seus corpos e curando-os da maioria de seus ferimentos. Por fim, havia as correntes douradas que as 3 equipes descreveram. Essas correntes haviam sido usadas pelo Ruivo para capturar o Sannin e também para formar uma barreira protetora. O loiro virou a cabeça ligeiramente para olhar para sua esposa com um canto do olho. Kushina parecia bastante chateada e triste ao ouvir esse pequeno detalhe, mas Minato sabia o porquê. Kongo Fusa, Adamantine Chains, a antiga técnica de assinatura de Kushina Uzumaki, uma técnica única que a dita mulher não poderia mais usar. Depois, havia os fatos que eles puderam reunir sobre o filho. Ele era um estrategista com uma mente afiada capaz de comandar seu time com a cabeça fria. Ele também tinha que levar em consideração a hierarquia da equipe, pelo que todos haviam descrito. Jugo, Kimimaro e as meninas pareciam tratar Naruto com o maior respeito, como um superior, mas ao mesmo tempo como um amigo, algo bastante curioso. Por fim, houve um fato que chocou o loiro junto com o resto dos adultos. O Ruivo era Full Master, mas não só isso, um nível 12. O simples fato de ter chegado tão longe naquela arte só poderia significar 2 coisas: que ele era um prodígio, mesmo para os estandartes Uzumaki, e conseguiu obter o conhecimento dos selos do clã Uzumaki. Agora ele tinha muito em que pensar, então decidiu terminar rapidamente para poder pensar com calma. Ok, há mais alguma coisa que você queira relatar? Ele perguntou só para ter certeza. Os Genin se entreolharam e Shio deu um passo à frente. Acho que Orochimaru já conhecia a Jugo e Kimimaro antes. Declaro surpreender a maioria dos presentes. Minato estreitou os olhos. O que te faz dizer isso? Perguntado. Antes de Orochimaru enfrentar o time Kumo, eles tiveram uma discussão e Orochimaru disse que Jugo e Kimimaro foram experimentos fracassados. Ela disse um pouco confusa. O Jonin e o Okage franziram a testa, ninguém menos que a própria Anko, tocando levemente seu selo do céu em seu pescoço enquanto ela fazia uma careta. Além disso, quando Oni CH, quero dizer, Naruto estava curando nossas equipes, ele reconheceu o selo no pescoço de Sasuke e chamou o Jugo para confirmar. Os adultos arregalaram os olhos em choque e Anko estava muito ansioso para ir direto para fazer algumas perguntas à equipe da Rui. Mas Minato e Kushina reprimiram um pequeno sorriso ao perceberem o pequeno deslize de sua filha. Entendo. Algo mais? Perguntou Okage. Shio parecia bastante desconfortável. A conversa que ela teve com seu irmão na noite anterior ainda estava fresca em sua mente. Seu Onisha havia contado a ele quanto de sua vida tinha sido até agora, desde seu primeiro encontro com o Kyuubi até que ele veio aqui para participar dos exames Chunin. Eu sabia que tinha que relatar tudo o que sabia, mas preferi fazer em outro ambiente. Para ser mais preciso, com a mãe e o pai em particular, as coisas que ela ia contar iam doer muito. Ela mesma começou a chorar muito quando seu Onisha contou como era a vida dela aqui em a cidade. Sim, mas se você não se importa, eu gostaria de relatar isso em particular. Salto de linha. Em outra sala que havia sido dada à equipe de Darui e Zabuza pelos próximos 3 dias até o final do exame, uma conversa bastante estranha estava acontecendo para a ruiva. O quarto era bastante simples, 3 camas de cada lado do quarto e uma mesinha de cada lado de cada cama. Darui e Zabuza estavam sentados em algumas cadeiras e tinham seus genin atentos enquanto ouviam seu relatório.
Quando não viram seus alunos uma hora após o início do exame, ficaram surpresos. Os Jonin conheciam perfeitamente as incríveis habilidades dos 6 e sabiam que teriam conseguido terminar o exame sem problemas. Ainda mais considerando a Kekkei Genkai do Ruivo, uma floresta, por mais perigosa que fosse, não passava de um playground para ele. Quando um dia se passou, o ninja de pele escura começou a ficar inquieto, pensando que Danzo havia feito alguns de seus truques e que ele havia dado a eles algum problema ou outro. Agora, ao ouvir o relato de seus alunos, ele pôde entender por que eles demoraram tanto. O Uzumaki decidiu ajudar seus irmãos. Não, risque isso. Ao invés disso, ele decidiu salvar suas peles. Orochimaru não era um ninja conhecido justamente por sua compaixão. Darui suspirou. Ele e o Raikage haviam considerado essa possibilidade, mas agora era hora de tirar qualquer dúvida que tivessem. Entendo. Você percebe que suas ações podem ser interpretadas como traição, certo? Ele perguntou como uma carranca. Sim. Eles responderam. O Jonin levantou uma sobrancelha. Eles sabiam e mesmo assim ajudaram um time de Konoha a passar no teste. A verdade é que me surpreende, principalmente o seu Naruto. Pensei que você odiasse tudo que viesse dessa cidade. O Ruivo se moveu um pouco desconfortável. Eu odeio Konoha, mas tem gente que foi legal comigo e não tenho nada contra eles. Meus irmãos estão nessa lista. Ele admitiu, embora estivesse muito tentado a excluir Menma daquela declaração, especialmente depois das últimas palavras que eles tiveram e a atitude que ele demonstrou ao longo, bem como suas emoções instáveis que ele detectou com seu Kagura Shingan. Sério? Nesse caso, por que não devo marcá-lo como um risco de fuga assim que voltarmos para a aldeia? Embora ter boas relações com pessoas de fora da aldeia não seja um problema, essas pessoas geralmente não vêm da aldeia onde você viveu quando criança. Nem são geralmente pessoas com quem você compartilha laços de sangue. Ele perguntou com uma cara desconfiada. Toda a preguiça que era tão comum em seu rosto tinha desaparecido completamente. Porque eu nunca trairia minha casa. Eu declaro firmemente. Darui levantou uma sobrancelha. Casa. É um pouco presunçoso da sua parte dizer que Kumo é a sua casa quando você mora lá há apenas 3 anos. O Jonin nem se preocupou mais em incluir Jugo, Kimimaro e as garotas, até mesmo os abusa em sua conversa. O Jonin sabia que, apesar de serem ninjas de sua aldeia, sua lealdade máxima sempre seria com Ruivo. E ainda assim é a verdade, é o único lugar até hoje que posso chamar de minha casa. Konoha nunca foi minha casa, apenas minha prisão. Quanto ao vale próximo ao clã Tengu, mesmo sendo um lugar onde eu fui feliz, sempre soube que um dia teria que partir. Como é o lugar onde escolhi para ter uma vida, um lugar para ter uma família e um futuro. É por isso que nunca ousaria trair minha casa. Ele respondeu enquanto olhava seu mentor diretamente nos olhos. Darui sustentou o olhar por alguns segundos antes de soltar um suspiro de alívio. Nossa, eu estava com muito medo do que você iria pensar depois de conhecê-los. Os 6 Genin e o Jonin do outro time ficaram visivelmente surpresos. Que? Nada, é só que o Raikage-sama me pediu para verificar se sua pequena interação com seus irmãos não o fez mudar de ideia sobre se juntar ao Kumo. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. E espere um minuto, você sabia que eu iria encontrar Shio e Menma? Perguntado. Darui deu de ombros. Obviamente, a possibilidade era muito alta e o risco de que eles tentassem recrutá-lo de volta para o lado de Konoha e também tivessem sucesso, especialmente se você tivesse um bom motivo para ficar. Naruto abaixou a cabeça ligeiramente, seu cabelo obscurecendo seus olhos.
Acredite em mim, sensei, eu não voltaria aqui de bom grado por nada neste mundo. Disse. Este exame não contava. Seus motivos para estar aqui eram as ordens de seus Kage e seus fantasmas do passado. Nem mesmo para seus irmãos. Mesmo se você se desse bem com eles. E o Sandai Miyokage. E os membros do Ishiraku Ramen. Darui perguntou sabendo quanto ele se importava com sua velha figura de avô e a dupla pai e filha do menino negociou. O ruivo levou apenas alguns momentos antes de balançar a cabeça. Nem mesmo para eles, as feridas, as memórias, é demais. Ele disse enquanto cerrava os punhos com força. Darui se sentiu um pouco mal por fazer isso com seu aluno, mas ele tinha que ter certeza. O ligeiramente mais calmo Jonin relaxou em seu assento. Ok, você ainda tem 3 dias antes do próximo teste, vou deixar você sozinho durante esse tempo. Certifique-se de não causar problemas. Não muitos abusa, disse com um sorriso antes de se levantar e ir em direção à porta seguido por Darui. Nenhum dos 6 se moveu até ouvir o som da porta se fechando atrás deles. Todas as equipes deram um suspiro de alívio. Por um momento, pensei que estaríamos em apuros. Aku disse em um tom aliviado. O ruivo Uzumaki assentiu. Sim, embora eu ache que Raikage-sama não se importava com nada, como se Naruto Niri sequer pensasse em trair a vila, especialmente considerando que o complexo do clã Uzumaki já foi construído, e que Akeno e Ako já estão fazendo os preparativos para o casamento. Ele disse a última parte com um pequeno sorriso. Infelizmente, a pequena brincadeira do Uzumaki não saiu como ele pensava. Naruto nem respondeu, ele foi até a cama do meio e deitou de costas olhando para o teto. Naruto? Ako e Akeno perguntaram preocupados. Não é nada, eu só preciso de um tempo para pensar me preparar mentalmente para o que está por vir. Ele disse em um tom neutro. Os meninos piscaram em confusão por alguns segundos até que seus olhos se abriram percebendo que ele estava falando. Todos decidiram não incomodá-lo e foram para suas próprias camas dormir um pouco, menos Ako e Akeno, que fizeram um pequeno duelo de pedras, papel e tesoura para ver quem ficaria na cama com Ruivo. Naruto já havia blindado sala de cima para baixo com detecção e selos de armadilha para evitar intrusos, para que eles não tenham que se preocupar. Por sua vez, Naruto estava tentando chegar a um acordo para a reunião que aconteceria em 3 dias. Depois de 15 anos, Naruto finalmente iria encontrar os responsáveis diretos por seu abandono, que também eram as 2 pessoas que ele deveria ter chamado de Touchan e Kashan no início. Minato e Kushina Namikaze. Salto de linha. Minato estava parado no meio de uma enorme sala localizada no primeiro andar da Torre da Floresta da Morte. A referida sala era na verdade uma arena. O próprio Minato estava localizado no meio de um pequeno desnível em forma de semicírculo. Atrás dele você podia ver suas enormes mãos de pedra formando o mudra do carneiro. Bem à sua frente, um pouco mais baixos, estavam alguns dos participantes que haviam passado no segundo teste, alinhados à sua frente. Atrás deles você também pode ver alguns balcões onde os outros participantes podem assistir aos combates quando não é a vez deles. Vários examinadores também estavam presentes, alinhados à direita e à esquerda do Hokage, sem contar os Jonins em si dos participantes que haviam passado no teste, estavam alinhados atrás do Hokage. As pessoas presentes estavam paradas esperando o Kage começar seu discurso, embora houvesse alguém que se destacasse como um polegar dolorido, pelo menos para aqueles com olhos mais aguçados. Todos os Jonin eram diferentes uns dos outros. Alguns pareciam relaxados, outros exalavam entusiasmo excessivo, mas havia um em particular, uma mulher, que parecia ser a pessoa mais miserável do mundo.
Kushina, apesar de seu rosto estoico, não conseguia esconder a depressão em seus olhos. O fato de estarem completamente vermelhos de tanto chorar também não ajudava, e seu cabelo, normalmente liso e perfeito, tinha várias mechas aleatórias e estava uma bagunça. Desde aquela conversa com a filha junto com o marido, a mulher chorava sem parar. Shio contou a eles todos os detalhes da conversa que teve com seu irmão na floresta há 4 dias. A mulher de cabelos brancos sabia que a infância de seu filho tinha sido horrível, mas as palavras de sua filha fizeram ver que, na realidade, sua vida tinha sido muito pior do que ela pensava. O remorso já a estava matando, mas nada comparado a quando a loira disse a ela o que o ruivo pensava dela. Ele não a via como sua mãe. Essa simples declaração, junto com as palavras e argumentos que Shio transmitiu a ela, fez com que Kushina quebrasse. A mulher passou os últimos 3 dias chorando sem parar, com o coração em agonia e sem querer fazer nada. A mulher queria morrer, queria acabar com a vida para deixar de se sentir assim, quem sabe, compensar o grande erro que cometeu ao deixar o filho para trás. Infelizmente era impossível. A mulher era uma kunoichi de Konoha e tinha deveres a cumprir. O pior é que ela sabia o que estava por vir, que seu filho ia entrar por aquela porta a qualquer momento, e ela se sentia dividida entre fugir para não ver o ódio em seus olhos e ficar para finalmente ver seu bebê depois dos 16 anos. O conflito de ideias foi fazendo com que ele perdesse o controle de seu rosto estoico aos poucos. Minato olhou discretamente para sua esposa e sentiu uma grande tristeza. A mulher de cabelos brancos não era a única com arrependimentos. Afinal, foi ele mesmo quem quis deixar Naruto para trás, foi ele mesmo quem pensou que seria tratado como um herói devido à sua condição de Jinchuriki, foi ele quem fez sua família sofrer pela perda de um de seus membros. E tudo para quê? Realmente valeu a pena ouvir as palavras de seu sensei? Não, essa foi uma pergunta boba, claro que não. Falando em Jiraiya, Minato virou a cabeça para olhar para o fundo da sala atrás dele. Lá, seu sensei poderia ser facilmente reconhecido. Tsunade e Ruzen estavam ao seu lado. Os 3 queriam vir para testemunhar o que eles sabiam que seria um massacre, com 2 deles sendo Sannin e Ruzen, um Hokage aposentado. Havia muito poucas pessoas que se oporiam à sua presença aqui. Minato voltou a focar nos participantes. Tinha 7 pela frente, times 7, 8, 10 e 13, formados pelos 12 novatos de Konoha. O loiro teve que admitir que nunca imaginou que todos iriam tão longe, mas foi uma grata surpresa. A equipa 9 liderada por Maito Gai também esteve presente. Depois veio a equipe Suna, formada pelos 3 filhos do Kazekage, Sabako no Hasa. Foram a primeira equipe a concluir a prova e em menos de 2 horas, algo muito impressionante. Havia 10 equipes no total, mas Yondaime sabia que faltavam mais 4 equipes. O som de uma porta se abrindo chamou sua atenção. O loiro olhou para o fundo da sala atrás do Genin e viu o time de Kabuto entrar na sala, seguido pelo Giotto. Um deles parecia ferido e tinha um braço em volta do pescoço para segurar o braço no lugar. Seus outros companheiros pareciam relativamente ilesos, embora bastante sujos. Minato ia desviar o olhar, mas outra coisa chamou sua atenção. Quando ele olhou de volta para a porta, seu cérebro congelou. Os outros adultos também olharam para a mesma reação e houve várias reações, surpresa e choque, principalmente para quem não os tinha visto até agora, mas houve 2 casos únicos. Kakashi notou que o canto de seus lábios se ergueu e seu olhar irradiava felicidade. Kushina, por sua vez, não pode deixar de cobrir a boca com a mão para abafar um soluço e as lágrimas começaram a se acumular em seus olhos.
Todos os adultos observaram as equipes Darui e Zabuza entrarem calmamente na sala e puderam distinguir a confiança transbordante dos 6 Kumo Genins. Nenhum deles estava olhando para ninguém em particular, eles apenas caminharam até o resto das equipes e se alinharam ao lado deles com Naruto na frente, Kimimaro atrás dele, as garotas em seguida e Juugo por último. Kushina e Minato olharam para o filho desaparecido pela primeira vez em anos e observaram cada detalhe dele, não querendo perder nada. Ele era alto, mais alto que Shio e Menma por um bom trecho, bem construído com músculos salientes, apesar do fato de que ele usava um terno preto com detalhes em dourado de batalha sobre uma camisa de malha negra para cobrir a parte superior do corpo. Ele estava vestindo calças cargo pretas e sandálias shinobi da mesma cor. Então eles olharam mais de perto seu rosto. Seu pequeno redemoinho havia herdado o formato do rosto de sua mãe, sendo um pouco mais largo que o de Minato, e as marcas de bigode não estavam mais ali, ao contrário seus irmãos. Mas o que mais chamou a atenção das duas, principalmente para Kushina, foi seu longo cabelo escarlate com 2 mechas emoldurando o rosto amarrado por pequenas ataduras, e que agora ela tinha os 2 olhos e da mesma cor. Para alívio de Kushina, ela não precisava se lembrar do que causou devido ao seu mau trabalho como mãe. Naruto por sua vez não fez nada, ele apenas ficou lá com os braços cruzados e os olhos fechados. De sua parte, vendo que todos já estavam aqui, Minato teve que começar com o discurso. Parabéns, todos vocês passaram no segundo teste. Vou explicar em que consiste o terceiro teste, mas primeiro devo dizer qual é o real objetivo deste exame. Naruto totalmente desconectado, ele já sabia o que estava por vir, ia dizer a eles que o exame era uma simulação de guerra entre os países, que eram responsáveis pelo prestígio de suas aldeias. Sua vitória significava mais clientes em sua aldeia, o que representava a próxima geração de seu povo, bem como sua força, blá blá blá. O Ruivo já sabia de tudo isso de antemão. O que ele não havia planejado era que tanta gente passaria no exame. Eram 10 times, 30 Genin, muitos para disputar o torneio da terceira parte, então eles iriam participar de uma classificatória redondo para reduzir o número pela metade. Naruto não teve nenhum problema com isso e começou a revisar tudo o que sabia sobre seus oponentes em silêncio. Custe o que custar para não ouvir a voz do filho da puta que arruinou sua infância. Minato continuou com seu discurso sem perceber que algumas pessoas olhavam para o Ruivo com grande interesse. Merda, não tínhamos levado em consideração a presença de outro Jinchuriki no exame. Espero que não atrapalhe nossos planos. Pensou o Jonin de Tsunabaki. Que relação aqueles 3 têm com Orochimaru e o que eles sabem sobre o selo amaldiçoado? Depois do que ele fez na entrega do pergaminho, talvez aquele cara possa. Merda, eu tenho que ter certeza. Ele pensou em sua mente. Maldito pirralho, eu juro que você vai pagar. Pensou o Jonin de Otto, ou melhor, Orochimaru disfarçado. Naruto Uzumaki, estou ansioso para provar minha existência. Gaara sorriu só de pensar nisso. Oni-chan, espero que você não esteja mais bravo. Shio pensou preocupada, especialmente porque seus pais estavam aqui e ela não sabia o que seu irmão poderia fazer considerando seu ódio por eles. Naruto-kun, espero que não tenhamos que brigar, não quero que fique bravo comigo se eu desistir, pensou Uchiha. A última coisa que ela precisava era perder a confiança dele e o aborreceu depois que ele a perdoou quando ele tinha todo o direito de não fazê-lo. Soshi, Kushina pensou com saudade, ela não parava de olhar para o filho um instante desde que entrou na sala. Os minutos se passaram para o Uzumaki até que ele percebeu como Kimimaro colocou a mão em seu ombro.
Ele abriu os olhos e virou a cabeça para a direita para olhar de soslaio para o amigo. Está prestes a começar. O albino disse a ele. O ruivo assentiu e olhou para frente. Percebeu que Kabuto havia desistido, assim como seu companheiro de time Mizumi Tsurugi, assim como o homem que estava com uma prancheta prestes a anunciar as partidas, se sobrevivesse até o final. Aquele homem parecia que ia morrer ali mesmo devido a uma doença. O pensamento fez uma gota de suor escorrer por sua nuca. Agora vamos ver quem vai se enfrentar na primeira partida. Ele disse enquanto tossia discretamente. O som mecânico chamou a atenção de todos e Naruto olhou para a esquerda dos dois grandes braços de pedra estampados na parede. Viu um monitor eletrônico piscando, supôs que assim as lutas seriam decididas. Eles também não tiveram que esperar muito para descobrir quem enfrentariam. Sasuke Uchiha contra Yoroi Kado. Ok, os dois selecionados vêm para a frente, o restante dos participantes sobe para as varandas. Perguntado. Todos obedeceram enquanto o Jounin Sensei se movia para ficar com seus alunos. De sua parte, Naruto se encostou no bar da varanda e pegou sua cabaça, esperando tomar uma bebida e aproveitar a luta, enquanto Ako e Akeno estavam ao seu lado, enquanto lançavam olhares fulminantes para Shio, Nozomi e Hinata, que continuavam olhando para ele. Especialmente o último com o rosto completamente vermelho. Sasuke Uchiha, o herdeiro do clã Uchiha, vamos ver o que você tem. Por outro lado, Naruto olhou brevemente para o oponente de cabelos pretos, que vestia uma roupa roxa sem mangas e um pedaço de pano cobrindo seu rosto. A única coisa que podia ser distinguida naquele cara eram seus olhos totalmente negros sem esclera. Agora que penso nisso, seus companheiros de equipe, especialmente Kabuto, é quem se retirou, e Kimimaro surtou quando o viu. Acho que preciso conversar com ele. Pensamento. Naruto ainda estava na mesma posição olhando para a arena, o ruivo estava morrendo de tédio. A primeira luta foi muito simples. O único ponto notável é que Yoroi tinha a habilidade de absorver chakra pelas mãos. Isso foi algo que interessou profundamente o Uzumaki, especialmente porque a referida técnica se assemelhava a uma das habilidades do Rinnegan. Mas seu interesse não durou, especialmente quando as mãos do menino foram carbonizadas pelo Uchiha com um Katojutsu. O único outro ponto que vale a pena mencionar é que, quando ele olhou para o pescoço do Uchiha, ele pôde ver o selo amaldiçoado com um contorno ao seu redor. Naruto adivinhou que eles tinham selado a coisa para que não causasse problemas. Zaku Abumichi Shino Aburame. A luta foi ainda mais chata que a anterior. Shio havia conseguido derrotar Zaku introduzindo seus insetos nos dutos de suas palmas. O idiota ainda tentou fazer sua técnica e acabou estourando os braços em uma implosão de ar, algo que aparentemente incomodou a todos menos as equipes Kumo e Suna por motivos óbvios. Tentem contra Sabaku no Temari. Nada de notável também, a garota do cabelo em coque era especialista em armas, e pronto, a única coisa que ela sabia fazer era arremessar armas. Enfrentar um usuário de Fulton como a loira, foi um massacre total. Por alguma estranha razão, no final da luta o loiro olhou para ele brevemente e piscou para ele antes de se virar, o que o confundiu. Nota do Voastria. Não vai ser no harém, embora o Narutema seja o meu casal preferido, não vou incluir aqui, talvez eu faça um Narutema quando acabar essa fic, viu? Hinata Hyuga contra Shoji Akimichi. A verdade é que sentiu saudades quando viu a menina dos olhos de pérola na arena, ainda se lembrava dela,
quando havia ajudado de um casal de valentões que a incomodavam algumas semanas antes de ela sair da vila. Sempre soube que a menina era forte, sentia em sua aura que era forte, mas ao mesmo tempo muito calmo e tranquilo. Era algo que ele gostava. Tinha que admitir que sua força, personalidade e beleza chamavam sua atenção, mas infelizmente ele já tinha uma parceira, 2 para ser exato, logo 3 se contarmos com o Egito. Embora o relacionamento deles ainda não tenha sido formalizado, e agora ele não podia flertar e se apaixonar por garotas aleatórias, que ele sentiu que se o fizesse, ele pareceria um pervertido que teve o privilégio de ter um harém. Deixando isso de lado e se concentrando na luta, infelizmente para o Akimichi, a garota venceu após acertar alguns bons golpes com seu Shunken. Além disso, o que o deixava furioso era que ele tinha que ouvir o outro Hyuga com o pau no cu resmungando bobagens sobre o destino e que ele não entendia como um fracasso poderia ter passado para o terceiro teste. Ino Yamanaka contra Akeno Tengu. A verdade é que não havia palavras para descrever a batalha que não fosse um massacre, apesar de o ruivo ter pedido ao seu parceiro para não a matar, pois podiam interpretar isso como hostilidade por parte de Kumo. Embora fosse permitido, eles não poderiam levantar suspeitas, não antes de cumprir sua missão de roubar o pergaminho Okage. A luta foi fácil para Kumo Kunoichi. A loira continuou reclamando sobre mostrar a Sasuke o quão bom ela era. E então ele concordaria em sair com ela e então eles se casariam. Imediatamente ao ouvir que o ruivo sabia o destino que aguardava a pobre garota, Akeno odiava Fanjiros. A única coisa que ela conseguiria era a morte em alguma missão de alto escalão ou ser usada como um brinquedo para liberar as frustrações de algum gordo rico. Então ela decidiu acabar com isso rapidamente e para fazê-la entender o significado de uma verdadeira kunoichi, o corvo a atacou com seu taijutsu. A loira se surpreendeu com isso. Apesar de ter um corpo magro e atributos que ela invejava, sua força era enorme. Ela batia tão forte quanto seu sensei Azuma e eles foram golpes tão rápidos, ela não percebeu quando recebeu um soco no estômago que a dobrou e atirou do ar e depois saiu voando com um chute no rosto que rapidamente a deixou em choque. Olho fechado pelo inchaço para depois acabar nocauteado por um Raikon. Jibashi, estilo relâmpago. Assassinato elétrico. 2 Tengu que tinha grande afinidade com o elemento relâmpago. Shikamaru Inara vs Kintsushi Naruto ia admitir que o Nara tinha uma boa cabeça sobre os homens e seus instintos lhe diziam que ele era mais perigoso do que parecia. Mas, falando sério, aquela porra de atitude preguiçosa era irritante. Tanto potencial e ele o estava desperdiçando sendo preguiçoso. Bem, pelo menos ele havia vencido. Sabaku no Gaara vs Dozuki Nuta. Para variar, Naruto ficou surpreso. Não porque Dozu foi brutalmente assassinado literalmente, criando uma chuva de sangue que banhou toda a arena, mas pela forma como Gaara o fez. Kuramini, quando você me contou sobre seus irmãos um tempo atrás, você não me disse que havia um que podia controlar a areia. Naruto perguntou desconfiado enquanto estreitava os olhos. Sim, Shukaku, o Tanuki da areia e o Ishigi. Eu desconfiei quando senti um chakra parecido com o do meu irmão naquele menino. Ele disse pensativo. Semelhante? A Biju se mexeu desconfortavelmente. Não sei explicar, não é o mesmo chakra que me lembro de sentir no meu irmão. É como se estivesse misturado com o de outra pessoa, e não estou falando do Gaara. As palavras da raposa só fizeram o Uzumaki olhar mais intensamente para o Tsunami. Alheio a todo o resto, o ruivo não percebeu os olhares horrorizados dos outros, bem como um medo nos olhos do Genin de que eles pudessem lutar contra Gaara. Mesmo Juugo e Kimimaru ficaram um pouco surpresos com a visão brutal, mas havia um time que olhava implacável, o time de Suna.
Os dois companheiros do Jinchuriki e seu sensei olharam para o usuário de areia como se fosse algo normal. Depois que o árbitro recobrou o juízo, ele declarou Gaara o vencedor e pediu aos atendentes que limpassem um pouco a arena de luta. Nesse ínterim, o painel eletrônico ligou novamente e todos esperaram ansiosamente para ver qual seria a próxima luta. Bem, alguns também falaram muito sobre querer lutar de uma vez, se os gritos de Lee Menma fossem alguma indicação. Sabako no Kankuro vs Shio Namikaze. A loira bigoduda respirou fundo antes de colocar um olhar determinado. Ok, é a minha vez. Boa sorte, Muzumi, filha. Kushina disse enquanto colocava a mão no ombro de sua filha. Depois de receber incentivo de seus companheiros de equipe, Shio saltou sobre a grade e caiu agachada na frente de seu oponente. Os dois lutadores estão prontos? Ele perguntou, ambos os genin assentiram. Que comece a luta. Shio não se moveu 1 centímetro enquanto estudava seu oponente. Normalmente ela teria desembainhado sua espada e cobrado diretamente em Kankuro, mas os 2 dias que ela passou ao ar livre na Floresta da Morte a fizeram amadurecer. Foi principalmente graças ao seu Onirishan que ela decidiu ser mais reflexiva e menos impulsiva. Ela ainda tinha que trabalhar nisso, mas não era uma má hora para começar. De sua parte, Kankuro desenganchou o objeto escondido entre as bandagens que havia amarrado nas costas e o colocou no chão enquanto continuava a olhar para ela sem piscar. Ambos os oponentes ficaram em silêncio, sem se mover enquanto continuavam a se encarar desafiadoramente. Esta situação durou vários minutos para grande desconforto de todos os espectadores. A loira olhou atentamente para seu oponente enquanto ponderava. Ele está esperando que eu faça o primeiro movimento. Aquele item embrulhado deve ser algum tipo de arma e não parece que ele está carregando mais nada para se defender. Devo arriscar? Se pergunto. A verdade é que já começava a perder a paciência, não estava habituado a este tipo de situação. Olhando atentamente para o objeto desconhecido, ele decidiu se livrar dele e de Kankuro. A loira pegou 4 shurikens e jogou em direção ao oponente antes de preparar sua técnica. Kajibushin Shuriken no Jutsu. Todos assistiram surpresos enquanto os shurikens se multiplicavam em um ritmo alarmante até que, literalmente, uma parede de aço afiado se dirigia para Kankuro. O último entrou em pânico por alguns momentos e pegou o objeto embrulhado para colocá-lo atrás de si. As shurikens atingiram o alvo e este foi impulsionado para trás pela inércia, levando consigo o objeto que o tsunami estava tentando proteger. Depois de cair no chão, os shurikens explodiram deixando nuvens de fumaça atrás deles e todos puderam ver o resultado. Shio ficou mortificada, pensou por um momento que havia matado Kankuro. O mesmo poderia ser dito dos outros espectadores que olharam em choque para os restos mortais do genin, até perceberem que os pedaços espalhados pelo chão não eram os restos desmembrados de Kankuro, mas vários pedaços de madeira e metal. Todos ficaram muito confusos até que olharam para o objeto envolto em bandagem e viram que havia sangue saindo dele. As bandagens foram retiradas rapidamente e Kankuro emergiu delas, com vários ferimentos sangrando e um olhar apavorado. O falso Kankuro, ou melhor, o fantoche, não foi capaz de proteger totalmente o garoto. Eu desisto, eu desisto. Ele gritou apressadamente, temendo por sua vida. Ayate Jiko, o examinador, vendo que o tsunami não queria mais continuar e que corria o risco de sangrar até a morte, apressou-se em dar o veredicto. Vencedor, Shio Namikaze. Por sua vez, a loira encarava a situação atônita enquanto os médicos corriam para levar Kankuro à enfermaria. Isso foi tudo?
Ele só havia usado uma técnica e era para estudar a reação do garoto e ainda assim, ele havia vencido. A loira saiu de seu estupor sob os aplausos de suas amigas e de sua mãe e decidiu dar-lhes um sorriso. Mas enquanto seus olhos vagavam pela varanda do espectador, seus olhos finalmente pousaram em seu irmão mais velho. Naruto olhou para a loira com indiferença por um momento antes de sorrir e acenar para ela. Essa ação fez o sorriso de Shio crescer exponencialmente. Satisfeita, a garota voltou a subir na sacada e rumou para seu time. Parabéns, querida. A mãe disse enquanto abraçava orgulhosamente a filha, embora Shio sentisse que a atitude de sua mãe estava um pouco estranha. Muito bem, Shio. Eu parabenizo Yakumo. Sim, embora tenha sido um pouco rápido. Oshie disse com um sorriso estranho. A loira relutantemente teve que concordar com Nozomi, sua vitória rápida foi pura sorte e circunstância. Os marionetistas de Suna contavam com astúcia, venenos e armadilhas para travar suas batalhas. Kankuro tentou usar um truque contra ela e no final saiu pela culatra. Shio então olhou para o pai e viu um leve sorriso em seus lábios que a deixou profundamente feliz. Naruto por sua vez estava olhando para sua irmã bastante feliz com seu desempenho. Ele tinha sido prudente e tinha usado a cabeça. Se ele tivesse cobrado direto no inimigo, ele teria perdido. Então ele olhou para a equipe de Suna. Ele podia ver a preocupação nos rostos de Temari e seu sensei, mas Gaara ainda tinha um rosto indiferente. Naruto franziu a testa para a atitude de Gaara, mas deixou passar enquanto olhava para o painel eletrônico em antecipação à próxima partida. Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. O silêncio encheu a sala enquanto todos olhavam para o ruivo. De sua parte, Naruto encarou um painel por mais alguns segundos antes de baixar o olhar. Eu acho que é a minha vez. Ele disse antes de desaparecer em um Chunin de relâmpago e reaparecer na arena. Por outro lado, o Hyuga não parava de rir com um sorriso nos lábios, mas esse sorriso não era feliz, era sádico, quase maníaco. Parece que o destino decidiu conceder-me a minha vingança. Ele disse friamente. Neji, por favor, não faça nada estúpido. Perguntou o sensei do menino, Maito Gai. Mas as palavras do Jonin de sobrancelhas espessas caíram em ouvidos surdos e o Hyuga pulou a grade e pousou na areia, ansioso para lutar. Os dois genin se encararam a uma distância considerável enquanto olhavam um para o outro, um com indiferença, o outro com ódio. Os dois lutadores estão prontos? Vendo que ninguém respondeu, o árbitro continuou. Que comece a luta. Neji adotou a postura Junkan e encarou seu oponente com o Bakugan estridente. Prepare-se, Kumomin, agora que seu cachorrinho não está aqui, seu destino é minha morte aqui sob minhas mãos. Ele disse chamando a atenção de todos. Os adultos e a equipe de Hinata sabiam porque ele queria matar o ruivo enquanto o Genins tinha reações mistas entre choque e interesse. Mas apesar da ameaça do Hyuga, o Uzumaki não vacilou, apenas encarou um garoto com desinteresse. O que você disser? Eu respondo antes de colocar minha perna esquerda levemente para frente e me agachar um pouco, flexionando minhas pernas. Ele colocou o braço direito meio aberto na vertical com os dedos flexionados e o braço esquerdo na mesma posição, mas próximo à perna esquerda. A maioria olhou para o ruivo intrigado com a posição estranha, exceto o time Kumo e Minato, que arregalaram os olhos em choque. Essa postura, não pode ser. Furioso, Neji avançou pronto para espancar Uzumaki até a morte, mas no meio do caminho, o homem de cabelos pretos sentiu todo o ar escapar de seus pulmões e uma dor excruciante perfurou seu estômago quando ele foi lançado voando para trás e caiu com força no chão.
Quase todos olharam a situação em estado de choque. Para a maioria dos Genin e alguns dos Chunin era como se Naruto tivesse desaparecido de repente. Mas os adultos que conseguiram vê-lo claramente viram o Ruivo ir direto para Neji e o atingiram brutalmente no estômago, fazendo voar. Tinha sido tão rápido que eles quase deixaram de vê-lo. O Hyuga se levantou com dificuldade ao olhar para o local onde havia sido atingido. Viu como sua jaqueta havia sido queimada com 5 marcas pretas. Olhando para trás em seu oponente, ele viu que ele estava na mesma posição de antes, mas com uma diferença clara. A mão direita de Naruto estava liberando pequenas descargas. O que acabou de acontecer? Menma gritou, fazendo a pergunta que todos queriam fazer. Nin Taijutsu. Aku disse em voz alta, chamando a atenção de todos. Ao combinar seu estilo de Taijutsu, Ayankuro, garra de ferro, com sua afinidade Raiton, Naruto-kun é capaz de usar um estilo de luta tão rápido que poucos conseguem igualar seu poder. O estilo pessoal de Raikage-sama. A resposta do castanheiro deixou todos boquiabertos. O próprio Raikage ensinou a Naruto seu estilo pessoal. Na arena, Neji havia se levantado e olhava para o Ruivo furioso por ter sido jogado no chão tão facilmente. Embora eu já tenha uma pequena ideia, você poderia me dizer por que você me odeia tanto? Ele perguntou baixinho. A única resposta do Hyuga foi um grito de raiva enquanto ele atacava de frente determinado a matar seu oponente. Neji tentou acertar Naruto e bloquear seu Tenketsus, mas antes que pudesse tocá-lo, ele desapareceu. Ou pelo menos o fez por alguns instantes. Graças ao seu Byakugan, o homem de cabelos negros viu que o Kun-Munin estava à sua direita, aproveitando a abertura que ele havia deixado para atacar com aquele braço. Ele não teve tempo de reagir. Naruto o atingiu novamente, desta vez no ombro. Mesmo que ele não pudesse se esquivar, ele usou o chakra na sola dos pés para se manter no chão. Neji derrapou pelo chão, evitando com sucesso ser arremessado e ignorando a dor em seu ombro, atacando seu oponente. Minato observou enquanto Neji faria outra tentativa de acertar seu filho apenas para ele desaparecer e aparecer nas costas do Hyuga e Neji ser enviado voando novamente. Mesmo sendo um pouco difícil, Minato sabia que Naruto não estava desaparecendo, ele estava se movendo tão rápido que alguns não conseguiam acompanhá-lo. O Yondaime também ouviu a pequena explicação de Yuki, mas sabia que era apenas a ponta do iceberg. Afinal, Minato havia lutado contra durante a terceira grande guerra Shinobi e podia facilmente reconhecer os mesmos movimentos do gigante negro em seu filho. O que ele estava fazendo não era apenas um estilo de taijutsu junto com um pouco de chakra Raiton, era apenas a base para uma técnica mais mortal. Raiton no Yoroi, ele pensou com estremecimento. A técnica de assinatura do Raikage estava a par com seu Irashi no Jutsu, embora não tão rápido quanto o próprio Minato, tinha uma boa defesa para acompanhar a velocidade. Por isso o estilo Ayankuro não tinha movimentos defensivos, baseava-se exclusivamente na força, velocidade e proteção graças ao Raiton no Yoroi. O simples fato de Naruto conhecer os primeiros passos daquela técnica, quão forte você é? Ele se perguntou como uma pontada, tanto de tristeza quanto de orgulho. De volta à luta, Neji começava a sentir as consequências dos golpes do Ruivo. O menino sentia como os lugares onde havia sido atingido estavam dormentes, sentia-se cansado e impotente contra aquele adversário que não conseguia atingir. Mas a raiva dentro dele continuou queimando incontrolavelmente. O Hyuga viu como Naruto se posicionou à sua esquerda atrás dele se preparando para atacar novamente e se decidiu. Eu queria guardar para mais tarde, mas não tenho escolha.
Ele pensou furiosamente por ter que usar uma de suas melhores técnicas em lixo como este Kumunin. Kaiten. Neji começou a girar em seu próprio eixo e formou uma cúpula defensiva de chakra para se proteger. Naruto não conseguiu parar a tempo e atingiu a cúpula. O resultado foi que o ruivo voou para trás, mas se recuperou no ar e caiu de pé, derrapando no chão até parar. O ruivo olhou para sua mão, pôde ver vários hematomas devido à técnica do Hyuga. Ele olhou para cima para ver que Neji havia cancelado sua técnica e estava respirando com dificuldade enquanto olhava para ele em guarda. Isso já durou muito tempo, eu não queria machucá-lo muito por causa de seu passado, mas tenho que acabar com isso de uma vez. Naruto normalmente não sentiria pena de ninguém nesta cidade, mas havia exceções como Shio, Nozomi e Mito. Neji Hyuga, se ele estivesse certo em relação à sua paternidade, seria uma dessas exceções. Naruto enviou um pulso de chakra para seu seiyo Yang e de repente chamas amarelas transbordaram de sua mão direita, curando as feridas nela. Aqueles que não tinham visto suas habilidades de cura olharam para o fenômeno com espanto, especialmente Tsunade e Jiraiya. Que tipo de técnica é essa? Perguntou a loira. Esse não é o chakra da Kyuubi, Jiraiya pensou desconfiado. Quando as feridas desapareceram completamente, o ruivo voltou a olhar para seu oponente. Eu acho que é hora de acabar com isso. Ele disse antes de pegar o Raijin Ken e apontar o punho em sua direção. Uma lâmina de relâmpago disparou da ponta e acelerou em direção ao seu alvo. Neji não teve tempo de se esquivar, então teve que repetir sua técnica. Kaiten. A cúpula de chakra se formou novamente e os raios atingiram a cúpula, mas mal conseguiram perfurá-la. Mesmo assim, estava dentro das expectativas do ruivo. Se ele quisesse, teria conseguido furar o Kaiten e espetar o homem de olhos brancos sem problemas, mas havia a possibilidade de matá-lo sem querer. Portanto, ele reduziu a potência dos feixes e os descomprimiu um pouco para reduzir a capacidade de perfuração. Quando a lâmina do raio atingiu a cúpula, Naruto invocou uma corrente de chakra de suas costas. Disse que a corrente não era para furar a cúpula, não, Naruto teve outra ideia. A corrente navegou até onde seu inimigo estava e lentamente se enrolou em torno da estrutura do chakra no nível do solo. Depois de dar várias voltas, Naruto quebrou a corrente e ela se fechou na parte inferior da cúpula. O ruivo não mirava no corpo, mas sim nos pés. A cúpula caiu, os pés de Neji foram amarrados impedindo a rotação e os parafusos o atingiram. Neji! Gritou o sensei do Hyuga. Ele estava prestes a pular na arena para parar a luta, mas se conteve quando viu que Naruto parou. Com a lâmina do raio dissipada, o Hyuga caiu no chão e Naruto soltou o menino enquanto ele retraía a corrente em suas costas. Naruto então olhou para o árbitro. Eu não acho que ele vai se levantar. Ayate, que ficou bastante chocado com o nível de habilidade do ruivo, mas estava atento o suficiente para ouvir o ruivo. Vendo que o Hyuga não ia se levantar, ia anunciar o fim da luta. Espere! Um grito de dor o interrompeu. Naruto se concentrou novamente em Neji, que estava fazendo esforços sobre-humanos para se levantar. Sua jaqueta havia quase desaparecido, completamente queimada pela eletricidade, e seu peito estava preto, seus músculos espasmavam ocasionalmente e sua respiração era difícil, mas o ódio ainda era claramente visível para ele. Que olhou em seus olhos. Naruto encarou o Hyuga por alguns momentos antes de falar. Por que você insiste tanto em acabar com a minha vida? Neji cerrou os dentes, fazendo uma careta de raiva. Como eles devem pagar pelo que fizeram, não vou parar até vingar meu pai. Ele disse lentamente ficando de pé. Naruto suspirou.
Então eu estava certo, você é filho de Isashi Uga. Fim do capítulo. XXXXXXXXXX